Hoje nós estamos na Secretaria Estadual de Educação para falar como é o uso aqui da TV corporativa como canal de comunicação, como são os processos comunicacionais, como que é a estrutura de um órgão estadual, de uma secretaria de comunicação. E para a gente falar sobre esses temas, vamos conversar com o Thiago Ramos. Thiago, ele é gestor de comunicação aqui. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Cleide. Muito obrigada por nos receber aqui na casa de vocês, para a gente ter um momento aí de troca e compartilhamento de experiências, né? Eu que agradeço o convite da Prost, que realmente é muito bom ter vocês aqui, vendo o trabalho que nós desenvolvemos já há algum tempo nessa parceria, que é um trabalho que tem enriquecido, sem dúvida, aí, a comunicação interna da Secretaria e tem trazido um impacto muito positivo para os nossos servidores. Muito bacana. A gente, antes de começar a entrevista, nós demos uma voltinha para conhecer fisicamente a estrutura e observamos que a estrutura de comunicação aqui é muito boa, né? Tem muita gente, são subnúcleos, né, que vocês dividem, é isso? Isso, sim. Nós temos aqui um contingente bem grande de servidores, de profissionais que atuam conosco. No total, nós temos em torno de 1.200, 1.300 pessoas que trabalham nesse prédio, na sede da Secretaria aqui em Curitiba. Nós temos outras unidades pelo Estado, que são os núcleos regionais de educação, são 32 núcleos regionais de educação. Diariamente, né, a Secretaria de Estado atende aí um contingente em torno de 900 mil a 1 milhão de estudantes, então tem um impacto bem grande na vida das pessoas. É uma secretaria que tem uma capilaridade bem grande também nos municípios, em todo o estado, né? E aqui na nossa sede a gente tem trabalhado realmente para construir um ambiente de comunicação que promova a sinergia entre os diferentes departamentos, né? Nós temos aí várias diretorias, são 5 diretorias, ao todo, né? E essas diretorias estão organizadas também em departamentos, em equipes, que fazem o trabalho que vai, né, desde pensar na organização da escola, pensar na estrutura física das escolas, pensar no transporte escolar para os nossos estudantes, até a contratação de servidores, de professores, a alimentação escolar, que é feita pelo Instituto Fundepar, que faz parte também da Secretaria. Então, é um escopo bem grande de atividades, de profissionais e de ações que são diariamente desenvolvidas e que precisam do apoio, né, da comunicação, especialmente da comunicação interna, e é um apoio que a gente tem desenvolvido aí, principalmente com as nossas TVs corporativas. Então, é um impacto muito grande, né? Sem dúvida, é um impacto bem grande. E como que as informações chegam? Como que elas, do momento que elas chegam ao momento que elas começam a circular pelos canais? Sim. Então, nós temos uma equipe, né, no Departamento de Comunicação que é responsável por fazer uma atividade semelhante ao do atendimento, né? Então, como nós temos várias diretorias e vários departamentos, quando as diretorias estão com projetos ou ações estratégicas, elas entram em contato conosco demandando produções, né? Essas produções vão desde o design, tem equipe de design, audiovisual e até mesmo da comunicação interna. E aí, a partir dessas demandas que a gente começa e inicia o processo de produção dos conteúdos, que a gente divulga. Esses conteúdos a gente preza sempre tentando, né? A gente busca, na verdade, fazer um conteúdo que esteja adequado para o público. Então, como as diretorias são variadas, a gente também tem uma diferença, né, entre os servidores que atuam em cada diretoria, uma diferença de perfil, e a gente busca, então, fazer um conteúdo que dialogue, que traga essa proximidade, que seja adequado para o perfil daquele público. E aqui vocês têm uma estrutura muito robusta e dentro dessa estrutura o que é bacana é que vocês conseguem trabalhar os diferentes formatos para os diferentes públicos que vocês querem impactar. Então, você pode dizer, mas tem equipe de audiovisual, tem equipe de jornalistas, né? Temos sim, a gente tem... É um escopo realmente bem grande de trabalho, né? Então, o tamanho do trabalho que nós fazemos dentro da Secretaria corresponde ao tamanho do impacto que ela gera cotidianamente na vida dos nossos cidadãos aqui, né, do estado do Paraná. Então, dentro do Departamento de Comunicação, nós temos alguns subnúcleos, nós temos o pessoal responsável pela assessoria de
imprensa, nós temos o pessoal responsável pela produção do audiovisual, nós temos o pessoal, né, eu trabalho e coordeno a equipe da comunicação interna, nós temos o pessoal responsável pela produção de animação. Então é realmente um trabalho bem grande e bem coordenado. E todo esse trabalho tem como principal objetivo, né, produzir uma vantagem estratégica no sentido de trazer apoio para aquelas ações que são prioritárias, para os projetos prioritários. Como a instituição, né, a secretaria é muito grande e bastante departamentalizada, o nosso desafio é conseguir construir essa sinergia para que cada departamento entenda, né, para que cada servidor entenda a importância daquela ação específica que ele está desenvolvendo e o resultado integral dela, né? Então, embora nós estejamos trabalhando pelo estudante, a gente não trabalha com o estudante cotidianamente, sabe? Então, um dos desafios é fazer essa conexão para que o servidor realmente perceba que aquilo que ele faz, que às vezes é um processo de compra, por exemplo, né? A pessoa está trabalhando num processo de aquisição de forno elétrico para as cozinhas das escolas. Fazer com que as pessoas entendam que esse trabalho é fundamental para a qualidade da vida e para a qualidade do ensino que a rede oferta, né? O grande objetivo maior como Secretaria de Estado, né, de todos nós, o nosso esforço, é fazer com que o nosso estudante aprenda mais e aprenda melhor. Fazer com que efetivamente a educação possa gerar um impacto positivo no desenvolvimento desse sujeito, né? Mas para isso a gente precisa que o nosso servidor, que é a pessoa que está atuando aqui dentro da secretaria, tenha a percepção do impacto que o trabalho dela gera, que o trabalho dela pode promover na vida desse estudante. E é nesse sentido que a comunicação, especialmente a comunicação interna, tem um papel fundamental, né? Porque a gente consegue construir essa sinergia, a gente consegue fazer com que todos esses 1.200 servidores estejam realmente trabalhando de maneira integrada com aquilo que é o objetivo estratégico da instituição. Extremamente importante o que você falou, porque é a partir dessa consciência que a gente consegue trabalhar os nossos canais, trabalhar as nossas comunicações e impactar o público de interesse que a gente tem. Porque quando eu impacto o meu público de interesse, eu vou fazer com que esse colaborador saiba exatamente aonde ele está e para onde a estratégia vai nos levar, né? Sim. Então é muito importante isso que você está dizendo. E é interessante também pensar que a comunicação interna, né, e a comunicação como um todo, ela atua como parceira dos departamentos. Então nós temos diferentes canais, o principal é a ferramenta da TV corporativa, mas nós também temos outras ferramentas, né, como e-mail marketing, a gente utiliza com bastante frequência, a gente tem o Minuto da Educação, que é um arquivo de áudio, né, que nós produzimos diariamente com as principais notícias da educação. Nós temos um programa audiovisual chamado Trilhas do Saber, em que também colocamos em pauta, né, as produções das nossas escolas. Então nós temos realmente um mix interessante. Nós temos a revista da SED, que também é uma produção que nós fazemos aqui internamente para divulgar as ações que ocorrem dentro da secretaria e dos núcleos regionais de educação. Então nós temos um mix de canais bem grande, bem robusto para atender todas essas demandas. Só que esse mix ele precisa estar sempre, né, integrado com a estratégia da instituição, se ele não tiver, e atuando como parceiros dos diferentes departamentos, porque a gente sabe que os fluxos de comunicação dentro das instituições, eles acontecem naturalmente. As pessoas, elas se informam, se comunicam às vezes por WhatsApp, às vezes por e-mail, às vezes mesmo em conversas diretamente, né? Num horário de intervalo, ou até mesmo durante o trabalho, no horário de almoço. Então é importante que a gente também entenda que a comunicação, ela não vai ser o único, né? A comunicação institucionalizada, no sentido daquela que a gente realiza por meio desses canais, não é o único fluxo de comunicação que existe dentro desse espaço. E aí, nesse sentido, a gente precisa atuar como parceiro, realmente. Atuar observando aquilo que já acontece e flui de maneira natural entre os nossos servidores e trabalhar conjuntamente com isso, né? Trabalhar conjuntamente para que todos realmente saibam quais são os projetos prioritários que a Secretaria tem desenvolvido, quais são as entregas mais importantes pelas quais a gente tem trabalhado e como cada um pode, a partir do seu trabalho, contribuir para isso, né? É bem importante isso, e você falou uma outra coisa muito importante também,
que é a linguagem que vocês utilizam, porque vocês não atendem unicamente as áreas internas, você também chega naquele aluno. Né? Sim. Então, chegar naquele aluno é todo um viés que você tem que ter de um tom de linguagem, de uma dinâmica verbal, de uma dinâmica editorial diferenciada para poder chegar naquela criança, naquele adolescente, né? Sim, você tocou num aspecto muito importante, né? Nós temos públicos bem diversos. Recentemente a gente estava produzindo um conteúdo audiovisual cujo o resultado final, né, era voltado para os estudantes, e aí há necessidade realmente da gente utilizar ferramentas de linguagem que nos aproximem desse estudante, né? Como a abordagem a partir de memes, abordagem a partir de conteúdos viralizados, abordagem a partir de aspectos que estão ali no dia a dia próprio e no cenário em que esse estudante está inserido. Então, essa modulagem da linguagem é extremamente relevante para o sucesso da comunicação. Se a gente não consegue modular a linguagem, a gente tem uma dificuldade muito grande de produzir o impacto que nós queremos produzir com o envio, né, com aquela mensagem, com aquele conteúdo que nós estamos divulgando. E quando a gente tem essa dificuldade, o que acontece é que nós não temos a produção do vínculo. A gente não consegue chegar próximo daquele estudante, consequentemente, aquela informação que muitas vezes é fundamental para o seu desenvolvimento, por exemplo, rematrícula. Que é um tópico relevante para a continuidade do estudante na rede. Se a gente não consegue modular a mensagem para que ele entenda a importância daquilo, a gente corre o risco de perder aquele estudante. Ou corremos o risco de ter alguma dificuldade, algum conflito ali na continuidade dele conosco, na continuidade dele no seu processo educativo. Então, fazer essa modulagem é realmente fundamental, é extremamente importante. Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista. O Thiago, ele tem a formação em sociologia, né? É sociólogo, é publicitário, é professor. Eu acho que tudo isso agrega muito com tudo isso que a gente está falando, né? Com esse cenário que a gente está desenhando aqui, de necessidades e possibilidades comunicacionais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o desafio maior da comunicação como um todo, né, é fazer com que as pessoas se vinculem, né, fazer com que as pessoas estejam realmente próximas daqueles valores que são importantes para o seu desenvolvimento, daqueles aspectos da vida que fazem a diferença realmente no seu crescimento. E quando a gente, né, consegue utilizar das ferramentas que a comunicação dispõe de uma maneira estratégica, a gente tem uma tendência maior de conseguir essa vinculação, né? Uma tendência maior de fazer com que os nossos servidores, os nossos estudantes, os nossos professores, a nossa rede como um todo trabalhe de maneira direcionada para aquilo que a gente entende como sendo importante de se alcançar. Sim. Outra coisa importante, falando na palavra importância, outra coisa muito importante que você falou é justamente ter a percepção de que a comunicação, ela perdeu fronteiras, né? Então, antigamente eu vim de uma época que era, você não pode falar o que acontece dentro da empresa lá fora, não pode dizer que a gente comunicou determinada diretriz. Hoje em dia isso é completamente fora da nossa realidade, né? Porque a gente tem as nossas redes sociais nas mãos, né? E não tem como controlar essa circulação tão dinâmica de informações, né? Realmente, e nós como órgão público, né, a transparência é um valor. Então, essas fronteiras que antes nós tínhamos no sentido de imaginar que a informação tem sempre um espaço muito específico no qual ela deve circular, hoje a gente não tem nenhum controle tão grande sobre isso e nenhum cenário de comunicação em que isso seja possível ou viável, né? É claro que existem informações sensíveis, né, como em toda instituição, que realmente não ultrapassam as portas de entrada da instituição. Mas na maior parte dos projetos, na maior parte das ações, a nossa intenção, o nosso desejo é que realmente essas fronteiras sejam derrubadas para que aquilo que nós fazemos, para que aquilo que acontece diariamente nas escolas se transforme não só em notícia, mas se transforme numa informação privilegiada, numa informação adequada para os nossos cidadãos. Então, e aí também tem um aspecto muito relevante da comunicação pública institucional, né? Porque nós atendemos o cidadão.
é ele que está utilizando as nossas escolas, não só o estudante, mas é a sua família, é o seu pai, é a sua comunidade. Então é fundamental que a gente esteja próximo desse público, né? É fundamental que a gente consiga suplantar as barreiras, suplantar essas fronteiras e mostrar realmente pelo que nós estamos trabalhando, que é a melhoria da qualidade de vida de toda a população do nosso estado, né? E a educação tem realmente um poder muito grande de fazer isso. Então, a gente conseguir olhar, né, para o nosso cenário de atuação e conseguir entender a centralidade da comunicação nesse contexto, para que o cidadão consiga efetivamente observar aquilo que faz a diferença na sua vida e aquilo que o Estado está entregando como um serviço de qualidade, é muito poderoso, assim, é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a TV corporativa, né? Sim. Então, a TV corporativa, ela, aqui na Secretaria, são mais de 20 pontos que vocês têm já há mais de um ano, né? Então, é um tempo muito bom para a gente falar sobre, né? Porque a TV ela tem um rampeamento, né? Rampeamento de engajamento, de performance ali, e quando chega em um ano, a gente sabe exatamente como funciona aquele canal, que resultado que ele traz, o que a gente pode inovar ali. Então, esse é um momento muito bom da gente conversar. E aí eu queria que você falasse como que entra a TV corporativa dentro desse contexto grandioso que você tem para administrar aí com várias frentes e vários canais também, né? A TV corporativa é muito importante para a gente, para a produção de uma sinergia interna entre as diferentes diretorias, mas também para a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, né? Como nós somos uma organização relativamente grande e nós temos diferenças muito grandes nos trabalhos que cada diretoria realiza, é extremamente relevante que a gente consiga fazer essa sinergia e essa integração entre essas diretorias. Então, a TV interna, por estar posicionada em pontos estratégicos dentro do nosso prédio, dentro da nossa sede, ela permite com que essa integração se produza de uma maneira mais fluida. Por quê? Porque ela consegue padronizar a circulação da informação, né, entre todos os departamentos, entre todas as diretorias. Então, esse é um ganho muito grande. Ela consegue fazer com que a gente tenha essa padronização, né, no modelo, na forma como a informação circula pela instituição. O segundo aspecto assim, que me chama a atenção desse um ano da TV corporativa é o engajamento dos nossos servidores e do nosso público. Realmente a gente consegue observar que em algumas campanhas há um impacto e um engajamento muito maior do que se comparado a ferramentas que a gente utilizava anteriormente, né? Antes da TV corporativa, antes da gente começar a trabalhar com essa parceria, né? Então, esse engajamento, ele se torna muito visível. A gente tem muitas campanhas, por exemplo, interativas, em que o nosso público servidor pode enviar imagens, enviar fotos, isso realmente faz a diferença para o público se ver na tela. Nós temos campanhas também em que o público consegue interagir com uns com os outros, então isso também amplia um pouco essa percepção de que o trabalho cotidiano que cada um faz no dia a dia tem diferença na vida das pessoas, né? Então a TV, acho que ela faz isso, ela facilita a padronização e integração e ajuda a gente a ter um engajamento muito maior naquilo que é a ação estratégica, que é a ação prioritária da instituição. É muito bacana quando a gente consegue esse retorno, porque demonstra que não só a gente está evoluindo nas nossas comunicações, nos nossos processos de comunicação em sociedade, mas dentro da própria instituição, né? Então, quando você diz que houve um engajamento por parte dos colaboradores, é sinal que houve essa aderência necessária para que o canal de comunicação realmente seja um sucesso no que ele se propõe a fazer, né?
Sim, sem dúvida. Isso tem muita conexão com a experiência que nós temos aqui hoje dentro da Secretaria de Estado da Educação, né? Então, os servidores, eles se engajam com as ações e a gente consegue visualizar a relevância daquele canal. E há uma expectativa também desses servidores, né, em relação àquilo que vai ser colocado, vai ser feito e vai estar em circulação nas nossas telas, né, nas nossas TVs. Então, geralmente, a gente tem um outro servidor vindo, né? Olha, isso daqui seria legal, isso daqui seria importante, eu queria ver uma coisa nessa direção, alguma mensagem nesse sentido. Então, ó, isso é legal também porque mostra como a TV está presente no cotidiano desses servidores, né? Eles veem, eles interagem, eles falam sobre, então isso faz a diferença. Já internalizou como canal, né? Já está completamente assim integrado ao cotidiano da instituição. Então os servidores, eles realmente interagem com os conteúdos, com aquilo que a gente propõe dentro desses canais, dentro da TV corporativa, e eles têm essa expectativa, né, também daquilo que a gente planeja, propõe, de se ver na TV também. Isso é bem legal. Isso atrai bastante. Quando a gente coloca todas as empresas que a gente conversa, é unânime quando a gente fala da presença do colaborador como um personagem central, protagonista ali, tendo o espaço dele, podendo falar, podendo interagir com as comunicações. Então a gente vê que aí dá certo, está dando certo, porque quando o pessoal quer colaborar, ou quando começa a sugerir as pautas, é sinal que você cumpriu o seu objetivo como canal ali, né? Sim. E acho que isso também é a expressão de um aspecto interessante, que é o fato de que a gente faz comunicação com as pessoas e não para as pessoas, né? Isso, apesar de ser termos pequenos, acho que tem uma diferença muito grande, né? Uma coisa é você entender o seu interlocutor apenas como um sujeito a quem você se dirige, né? Outra coisa é você entender o interlocutor como um sujeito com o qual você dialoga, né? E isso faz uma diferença muito grande. Então, ter o servidor como parceiro na produção dos nossos fluxos de comunicação realmente consegue fazer com que ele tenha essa sensação que é verdadeira, né, de que está integrado àquela instituição, não só como alguém ao qual nós nos dirigimos, indicando, olha, isso está acontecendo, você precisa saber disso, isso daqui é importante, observe esse outro aspecto aqui, mas como alguém, olha, nós estamos aqui junto com você, nós estamos aqui construindo essa instituição junto, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho cotidianamente juntos. Então, o teu bem-estar é também o nosso bem-estar, a tua qualidade de vida no trabalho é também a nossa qualidade de vida no trabalho, e o teu resultado também é o nosso resultado, né? Então, entender isso como realmente uma parceria faz muita diferença. Fazer com que as pessoas se sintam parte de um elo, né? Estamos todos conectados ali no mesmo propósito. E nós, como comunicadores, ficamos imensamente felizes quando a gente vê o resultado do nosso trabalho na prática, né? Sem dúvida. Eu vou contar aqui uma experiência recente que nós tivemos. Há algum tempo nós reformulamos a nossa revista interna, né? Então ela iniciou como uma espécie de newsletter e ficou durante muito tempo nesse formato. Depois nós ampliamos um pouco ela e passamos a fazer uma tiragem mensal, mas ainda só no formato online. E aí recentemente a gente conseguiu fazer uma tiragem mensal no formato online e no formato impresso. E a gente faz uma integração. Então boa parte dos conteúdos que saem na revista a gente também divulga nas TVs, né? Então a gente faz essa integração de canais. E a revista impressa, claro, gera um impacto bem grande, né? Porque a gente entrevista os nossos servidores, nós contamos histórias de personagens aqui dentro da secretaria, a gente conta o trabalho que eles realizam nas nossas pautas, né? E aí fazer essa conexão, né? Entregar a revista impressa para o servidor e mostrar para ele, olha, a gente colocou a tua história aqui na tela, tá todo mundo vendo. Isso também gera, assim, uma satisfação muito grande para nós que atuamos na comunicação, que é poder dar essa visibilidade à atuação das pessoas que geralmente têm um trabalho muito invisibilizado, né? Então, a gente sabe que uma Secretaria de Estado da Educação do tamanho que a nossa tem aqui no Paraná, ela demanda muito trabalho burocrático.
E o trabalho burocrático pode ser muitas vezes maçante, né? Um trabalho que você não vê o resultado imediato, que você está ali trabalhando, né, com telas, números, planilhas e contatos, enfim. Quando a gente traz essa visibilidade, quando a gente coloca isso na tela, quando a gente coloca isso na revista, quando a gente conta aquela história daquele trabalho, o impacto que aquilo tem, o resultado que aquilo tem, isso é relevante não só para o sujeito que está lá realizando aquele trabalho, mas para nós como comunicadores, no sentido de permitir com que a gente dê visibilidade a aspectos da realidade que nem sempre ganham essa visibilidade, né? E valorizar aquilo. Colocar aquilo dentro de um lugar, dentro de um espaço de reconhecimento. Isso realmente faz a diferença e é uma satisfação muito grande poder trabalhar com isso, né? Muito bacana. Tiago, você, falando um pouquinho mais sobre a TV, você participou desde o início do projeto, da implantação da TV corporativa, então tem bastante repertório aqui para dizer tudo isso que você está dizendo e especificamente sobre a TV corporativa, né? Eu queria saber o que você sentiu no momento de entrada da TV corporativa e com relação também, já vou engatar a segunda pergunta aqui, com relação ao dia a dia na TV corporativa. Eu estive olhando aqui algumas telas que vocês têm, eu vi que vocês trabalham bastante com vídeo também, né? Sim. Olha, Cleide, a TV corporativa, eu digo que é um amadurecimento constante, sabe? A gente tem constantemente testado ações, testado conteúdos, testado linguagens para identificar a diferença de impacto que isso gera. Então, eu estou trabalhando desde o início com esse projeto. Inicialmente, quando a gente começou, basicamente nós tínhamos campanhas que vinham mesmo da equipe de comunicação. Então a gente pensava em ações, realizavam ações dentro da TV e aos poucos a gente foi conseguindo fidelizar, assim chamar, né, interagir com as demais diretorias para que elas trouxessem também os seus projetos, as suas ações, enfim, para dentro da TV interna. Então isso também foi um processo que precisou ser construído, né? Então é importante dizer que essa relação ela carece realmente dessa atenção para que a gente consiga mostrar para o nosso público interno que a TV pode promover a diferença, né, naqueles projetos que eles estão desenvolvendo. Então, num primeiro momento, a gente tinha uma grade de programação que era basicamente campanhas que nós mesmos ali da comunicação interna a gente planejava, executava e fazia. Num segundo momento, a gente começou a receber mais demandas das outras diretorias, né? Projetos especiais, ações específicas, que a gente foi incorporando nessa programação. E aí, num terceiro momento, a gente juntou algumas editorias. Então, se você observar nossas telas hoje, né, nós temos umas 6 editorias, assim, algumas que são de alimentação semanal, então, por exemplo, Notícias da Sede. Cada 2, 3 dias a gente está alimentando ali com as pautas que a assessoria de imprensa apresenta. Nós temos o Credenciamento, que é uma editoria voltada para a divulgação de vagas disponíveis aqui internamente para a movimentação dos servidores entre as equipes. Nós temos Sede que Transforma, que é uma editoria voltada para a gente trazer dicas práticas de performance, de desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho. Então nós temos aí um mix de editorias que permite com que a gente vá inserindo conteúdos, né, voltados não só para os objetivos estratégicos, mas também para o desenvolvimento dos nossos servidores. Então hoje nós temos esse cenário: editorias, campanhas e ações especiais desenvolvidas junto com as diretorias e departamentos. Mas ter esse cenário hoje foi resultado de um processo de construção, né? Um processo de relacionamento que a gente vai construindo no decorrer do tempo. E é claro, né, a gente está sempre buscando inovar, testando alguma ferramenta ou outra, testando uma linguagem ou outra, né? A gente já identificou, por exemplo, que uma linguagem próxima das redes sociais gera uma identificação maior, né, com determinados públicos, e o audiovisual é central. Um dos nossos valores nós não apresentamos conteúdo estático
nas nossas telas. Então, todo o conteúdo que nós apresentamos, né, é conteúdo audiovisual. Geralmente, quando tem conteúdo com audiovisual sonoro, a gente faz a legendagem também. Isso é um aspecto importante, porque nós sabemos que muitos dos servidores, né, trabalham com conteúdo sensível ou trabalham em um ambiente que carece de um silêncio maior. Então, as nossas telas geralmente não tem áudio, né? A gente só coloca ali conteúdo com texto na tela, conteúdo com legenda, mas todo o conteúdo com movimento, né? Todo o conteúdo aí com algum tipo de interação. Muito bem, olha, boas práticas, né? Mas como o Thiago disse, as boas práticas, elas dependem de todo um processo de amadurecimento, que foi o que vocês muito bem fizeram. Então, estão muito de parabéns. Eu fico muito feliz quando eu venho conversar com os nossos clientes, os nossos amigos aí da comunicação e ver que tudo aquilo que a gente imagina no início de um projeto, ele realmente está, além de estar implementado na prática, ele evoluiu e cresceu, que foi o projeto de vocês. Então, acho que uma boa dica do Thiago também aqui na secretaria é dizer que um projeto de TV corporativa, ele não pode ser, não deve ser engessado. Ele tem que passar pela maturação necessária para que possa evoluir, para que possa agregar coisas novas e tudo bem se algo não deu certo, se uma editoria não funcionou, se tem área de fora, no começo nem todas as áreas foram contempladas, mas no processo de evolução desse canal, essas áreas podem entrar, as editorias podem mudar de nome, podem se transformar. Sim, sem dúvida. Acho que a TV é um canal bem dinâmico, né? E a gente não pode negar isso, né? Tanto na produção do conteúdo e da linguagem, quanto no relacionamento com os nossos públicos. Então é fundamental para as equipes que atuam, né? Coordenando com as TVs internas, a comunicação interna, ter essa abertura, ter essa percepção de que é importante estar aberto para o diálogo, é importante atuar em parceria e é importante testar as coisas, né? E aí, se você não testa, você não sabe o que pode dar certo. E na testagem, a gente sabe o que pode dar certo e o que pode dar errado. Mas é assim que a gente vai aprendendo e vai identificando quais são as práticas mais adequadas para alcançar os objetivos que a instituição espera que a gente alcance, né? Então isso, assim, ter essa percepção e estar aberto a traçar esse caminho de relacionamento com os departamentos, com as diretorias e de construção coletiva também é muito importante para o sucesso do canal. A gente não vai ter sucesso se nós estivermos distantes, se nós não estivermos em diálogo e se a gente não estiver realmente disposto a testar e a trabalhar em parceria com o nosso público. E aí eu aproveito para apresentar assim, uma situação que nós tivemos recentemente. Nós tivemos uma ampliação de espaço aqui no prédio bem recente. Nós temos um número limitado de telas, né? Nós estamos atualmente com 23 pontos. E aí um dos departamentos que fez a transição, assim que mudou para o espaço novo, já veio, olha, a minha TV estava lá, tem que vir para cá, vamos trazer para cá, vamos instalar aqui, esse público aqui precisa ser atendido, a gente não quer ficar sem e tal. Então isso também mostra, né, como não só a TV está presente no cotidiano desses servidores, mas como é importante ter a TV corporativa como um canal de comunicação interna, né? Como construir e dar atenção para essa relação faz a diferença no resultado que a gente pode alcançar. Pois é, como em qualquer relação, como em qualquer canal de comunicação, a TV corporativa, ela precisa de energia, né? Ela precisa desse olhar focado, desse olhar fora da caixa, que é o que transforma, né? Quando você sai do lugar comum e enxerga possibilidades dentro da instituição, é o que você vai trazer de novo no dia a dia. E vocês fazem isso muito bem, interagem muito bem com o público, com as áreas, que são os demandadores também de conteúdo, né? Então eu acho que são boas práticas que devem e merecem ser seguidas, né?
Que legal, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, mas eu também aproveito para apontar assim que os cases de sucesso que a gente tem visto, né, no conteúdo da Progic, eles realmente também nos ajudam a pensar em ações, a pensar em práticas, a pensar em alternativas de coisas que nós podemos fazer com a nossa TV corporativa. Então, acompanhar também o movimento do mercado é realmente fundamental e faz a diferença para a nossa equipe, né? Ver o que as outras instituições estão fazendo, entender como elas estão operando, estar atento para as tendências do mercado, isso também, apesar de nós sermos um órgão público, né? Mas isso também gera uma diferença muito grande no resultado que nós temos alcançado. Que bom, muito obrigada também pelo reconhecimento. A gente faz essa galeria de histórias de sucesso com diferentes setores, com empresas de diferentes portes, tamanho e atuação, com muito carinho, e justamente o objetivo é compartilhar o conhecimento, compartilhar as melhores práticas para que a gente possa realmente promover essa troca. É muito bom que você esteja aqui hoje conosco e é muito legal poder usufruir desse conteúdo que a Progic nos apresenta. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada pela sua entrevista, foi maravilhosa. Me deixou muito feliz também, vou sair daqui com um quentinho no coração, porque vocês estão de parabéns, então obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cleide. Muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Então vocês acabaram de ver o nosso case com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Vocês puderam ver por meio da entrevista com o Thiago como é importante você ter um olhar aberto para o canal de comunicação, envolvendo todos os demais canais, como que a energia necessária é utilizada para que esse canal ele não seja um canal estagnado, mas sim seja em constante evolução, o diferente tom de comunicação que você deve utilizar, entendendo o seu público de interesse, e aí trazendo o colaborador para o centro da comunicação, envolvendo esse colaborador e todas as áreas que fazem parte da instituição. E se você gostou e quiser ver outros cases em outros setores da indústria, em outras instituições, acesse o nosso site e veja mais. Você vai gostar. Tchau!